Túlio? Coloca aí pra gente ver. André, eu preciso ser sincero contigo, meu irmãozão. Eu estou passando mal. Eu tô passando mal, a verdade é essa. Eu fiz um vídeo até nas minhas redes sociais, que, a minha opinião, é um grande sei lá. É um grande, tô muito preocupado, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer da minha vida. Assim, de verdade, eu tenho um ódio profundo pelo senhor Lúcio Flávio desde a época que ele jogava bola. Eu não era um fã dele. E aí, no pior ano da história do Botafogo, que foi 2020, ele estava presente também. E agora ele volta para tentar buscar o título. Pode ser a maior caso de redenção da história, mas pode ser também ele voltando para me assombrar. Então, assim, eu realmente não sei o que pensar. Não sei o que pensar. Eu acho que se os jogadores foram falar com o Textor e para pedir a saída do Bruno Lage, isso é parte de um lugar muito bom, que é o Textor comprando a briga dos jogadores, os jogadores tendo a noção que eles falam, não, cara, a gente quer ganhar esse título, a gente não quer esse cara aqui junto com a gente. Então acho que isso aí é um bom indicativo, pelo menos. Parte de um lugar bom, vamos dizer assim. Mas é isso. Então tudo dando certo. Vai sair o Lúcio Flávio, vai entrar o Bruno Lage no quesito pessoa que eu mais odeio na história do mundo. Tô com crise de ansiedade desde ontem. Então, cara, você sabe que geralmente, primeiro, muito obrigado pelo depoimento, Certezas. Eu vi o vídeo do Certezas no Instagram e ele falando, cara, eu não sei o que que eu penso. Eu não sei se eu penso que é bom, que é ruim. Eu tô num sei lá. E eu acho que esse é um ponto positivo para a direção do Botafogo nesse momento. Não ficou no sei lá. Normalmente é de se criticar troca de treinador, sabe? Dessa forma. O cara não teve tempo de trabalhar, o cara. Só que pior que não trocar, pior que. É você ver um trabalho que não tá dando resultado e você desperdiçar a chance de conquistar um título histórico. Então, por exemplo, não tinha como segurar Sampaoli, não tinha como segurar Aguirre no Santos, não tinha como segurar o Paiva no Bahia. Acho, Túlio, que não tinha como segurar o Barbieri no Vasco. Tem horas que a mudança ela é necessária. Eu já ia citar isso, André. É, Pois é difícil, cara. André, eu falei uma coisa aqui na época que o Botafogo estava mantendo o Luiz Castro, né? Sobre diversas críticas e tudo mais, e depois ele acabou saindo, que era o seguinte: o Textor, naquela altura, por que o Textor lá atrás bancou pra caramba o Luiz Castro, apesar de todas as pancadas que ele estava tomando da torcida? Porque ele tinha convicção e ele tinha escolhido o Luiz Castro com paciência, a dedo. Ele foi atrás do Luiz Castro, esperou. O Bruno Lage, quando ele foi contratado, a gente ressaltou isso. É diferente. Ele foi contratado em outro processo, foi meio às pressas. Então, o tratamento que o Textor dava ao Luiz Castro em termos de confiança no trabalho, tempo, é diferente. O Bruno Lage não veio com o mesmo respaldo. Ele veio meio que assim, cara, a gente precisa contratar alguém, a gente não pode ficar esperando porque a gente tá no meio de um campeonato. E aí, beleza, chegaram no nome dele. Mas o Textor, com certeza, e a diretoria de futebol do Botafogo, não tinha a mesma convicção que tinha com o Luiz Castro. Então, eu acho que o Botafogo acertou. Esse ponto aí dos jogadores, a influência dos jogadores, que eu acho que é um pouco confuso, assim, de como enxergar. Porque vai ter gente que vai fazer a leitura de que é uma panela, não sei o quê, que os jogadores derrubaram o técnico. Eu tô com certezas, tá? Eu acho que é, de certa maneira, positiva, que mostra que os jogadores, pelo menos eles, estão fechados. Mas tem o outro lado da moeda. Depende de como você enxerga. Eu acho que também foi positivo. Porque o técnico saiu, né? E os jogadores que continuam, eles estão fechados. Então, vamos ver como é que acontece. E até onde vai o Lúcio Flávio, né? O que tá pensando aí o Textor e a diretoria de futebol do Botafogo? Porque, cara, a gente já falou sobre isso, né, André? Talvez o melhor cenário seria trazer o Caçapa de volta. O Caçapa fez ali um trabalho que foi de transição, é verdade, mas foi muito bom, né? O Caçapa fez o que muita gente esperava que o Bruno Lage fizesse. Mantivesse o trabalho do Luiz Castro. E aí deu certo. O Caçapa deixou o Botafogo com 100% de aproveitamento. E aí, eu acho que o Bruno Lage também caiu por causa disso, porque ele falou, quando ele chegou,
que ele não ia fazer mudanças bruscas e tal, ele ia manter aquilo que tava dando certo e tal. E aí o cara tira o Tiquinho num jogo desse, tá, mas o Tiquinho não voltou 100% e tal. Tá bom, mas o melhor jogador do time, o craque do campeonato. Então, assim, eu vou Diego, repetir. Desculpa, André. E o Diego não tá voando. Se o Diego Costa estivesse voando, beleza. Pois é. Então, assim, eu acho que algumas trocas são necessárias. E essas todas que eu citei aqui. Tô deixando de fora do Luxemburgo, tá? E depois, daqui a pouquinho, eu vou falar rapidamente do Corinthians. Tô deixando de fora do Luxemburgo. Eu acho que a do Luxemburgo foi no momento errado. Mas de todas essas que eu citei, são saídas recentes aí no futebol brasileiro. Sampaoli dava pra segurar mais? Não dava. Não dava. A Aguirre não dava. O Paiva lá no Bahia? Não dava. O Barbieri? Não dá. Então, assim, o Lage também não dava. André. A minha opinião é essa. O Lage também não dava pra segurar. E agora não é hora de inventar. É que nem o Santos fez, deixar o Marcelo Fernandes. O Bahia claramente já traz um cara pensando no futuro. Tentar salvar agora, pensando no futuro. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez. Traz o Mano pra tentar resolver um negócio ali de um jogo, pra tentar fazer um negócio diferente. Mas já pensando no futuro, já pensando pra 2024. O Vasco traz o Ramon Dias, eu tenho a impressão que pra salvar agora, mas também visualizando um futuro. Então, assim, tem momentos e momentos de clubes. Nesse momento pro Botafogo, o pensamento dele não é 2024. O pensamento do Botafogo é ser campeão brasileiro. É que nem o Santos. O Santos, o pensamento é se salvar. Então, cara, tem horas que ainda dá tempo pra você fazer um negocinho diferente e pensar em futuro. Agora não dá mais, é só apagar incêndio. Agora não dá mais. Então o Botafogo, cara, ele age. Eu acho que de maneira correta, porque ele não tava visualizando nada assim que, eu não tô vendo nada aqui que possa melhorar até domingo contra o Fluminense. Sábado, não sei quando que é o jogo no final de semana. Assim, então, cara, eu acho que foi uma demissão, acho que foi bem demitido o Bruno Lage. André, eu acho, você citou ali bons casos que tinham suas similaridades na questão de quando foi demitido e tudo mais. Eu acho até que o Botafogo foi bem mais ágil do que vários desses aí. Eu acho que o Flamengo demorou, o Vasco demorou, o Bahia demorou. Tem gente que vai achar que o Ricardinho, por exemplo, vai falar que o Botafogo demorou também, né? Porque o Ricardinho já teria mandado street pro Bruno Lage. Você quer uma? Talvez o Corinthians tenha demorado. Sim. E aí, quando demitiu na hora errada, no meu entendimento. Sim. Mas a gente fala depois sobre isso. Então, mas não dava, depois de você perder 3 jogos seguidos de brasileiro e empatar em casa com o Goiás, você escalando mal o time, E lembrando, né, André? Inclusive, Túlio, correndo o risco de perder o torcedor. Porque o final do jogo na segunda-feira foi muito preocupante, cara. Foi assim, André, foi uma pressão enorme. Correndo risco, não. O time, o Botafogo não perdeu o torcedor, mas o Bruno Lage já tinha perdido. André, você tá falando depois do jogo? Foi antes. Na escalação ele já foi vaiado justamente por causa das invenções. E quando a gente fala invenções é porque ele tira o Tietê do meio. Tudo bem que o Tietê já jogou de lateral, já jogou bem de lateral, mas poxa, você tem um lateral de ofício e você tira um cara que é muito bom no meio de campo, que é um jogador muito importante no seu meio de campo para botar na lateral, isso também tem que ser lembrado, porque não foi só o Tiquinho. Ele fez 2 mudanças muito graves ali naquela partida. Não à toa o torcedor já o vaiou na escalação. Quando ele foi anunciado lá, Bruno Lage, técnico, vaia. Não foi à toa, André. E assim, eu acho que não tinha mais clima mesmo. Tá certa a direção de futebol do Botafogo. O Lúcio Flávio vai ser o técnico interino, inclusive com o apoio do Joel Carli, que foi requisitado pelos jogadores, se aposentou outro dia e volta para dar uma força aí. Vamos ver, o Botafogo enfrenta o Fluminense no final de semana.